Se o paciente que você estava assistindo internado no hospital fugiu, você sabe como agir? E será que o médico, o enfermeiro, o hospital podem ser condenados a indenizar um paciente que foge do hospital? A resposta é a mais clássica possível. Depende. Se for um paciente mentalmente sadio, rígido, em regra não. Aí é responsabilidade exclusiva do paciente se ele sofreu algum dano em decorrência dessa fuga. Mas veja, legalmente o hospital ele tem um dever de vigilância sobre alguns pacientes especiais, aqueles pacientes que são menores de idade, que têm algum transtorno mental, que têm desenvolvimento mental incompleto, viciados que não têm capacidade de entender a realidade. Esses pacientes, sim, esses pacientes é possível que dê algum problema. Veja, imagine a seguinte situação: um paciente alcoólatra, internado no hospital, e no meio da madrugada ele empreende fuga da enfermaria, sofre uma queda e falece. Poderia o hospital ser responsabilizado, o médico, o enfermeiro? Em alguns casos, sim. A enfermagem, por exemplo, se não tivesse tudo escrito no prontuário, poderia ser responsabilizada por uma falta de vigilância em acompanhar o paciente ou não ter informado o médico assistente acerca de uma agitação diferente. O próprio médico pode ser responsabilizado por não ter diagnosticado corretamente ou não ter feito uma prescrição adequada, e o hospital ele também pode ser responsabilizado por ter falhado no dever de vigilância extramédica. Então, qual que é a dica? É evoluir sempre no prontuário e esclarecer qual que é o estado mental do paciente. Porque pode acontecer, por exemplo, do paciente estar rigidamente sadio e alegar que fugiu, mas não estava no pleno domínio das suas capacidades mentais. Se o prontuário estiver adequadamente preenchido, esse risco diminui muito para o médico, para o enfermeiro e para o hospital. Então a dica é, para aqueles pacientes que são incapazes, aqueles que são menores de idade, com desenvolvimento mental incompleto, que têm algum transtorno que evidencia que eles não têm capacidade plena, bom, nesse caso, especial vigilância. Cuidar, principalmente naqueles casos em que se percebe que o paciente tem risco de empreender fuga. Já para aqueles pacientes que são mentalmente rígidos, eles compreendem plenamente a realidade, para esses casos, preencher adequadamente o prontuário para esclarecer que o paciente, sim, ele tinha noção do que estava acontecendo e que ele empreendeu a fuga contra a orientação médica. Porque pode acontecer, por exemplo, de um paciente mentalmente estável empreender fuga do hospital, sofrer algum dano por conta disso e depois pedir uma indenização do hospital, dos profissionais de saúde, alegando que deveria haver um dever de vigilância, porque ele não estava mentalmente estável naquele momento, porque ele não tinha exata noção da realidade e que o hospital e os profissionais de saúde deveriam ter previsto isso e impedido a fuga dele. Então, nesses casos em que o paciente está mentalmente estável, a evolução do prontuário para descrever essa situação é a melhor solução para pacientes que têm risco de fuga. Para mais dicas sobre profilaxia e segurança jurídica de médicos, dentistas, profissionais da saúde, se inscreva no meu canal.